Muito bem, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar então com a palestrante Raquel Ratem, que é referência na área da saúde, é uma enfermeira espetacular. Não só isso, auditora, mas eu vou deixar ela para falar sobre ela. Então, primeiro eu quero agradecer vocês que fizeram as suas inscrições, estão aí ansiosos, né, para ter chegado esse dia, para a gente conversar sobre o que eu faço que dá certo. Você sabe que o propósito é pegar profissionais que são referência, é pegar cases de sucesso, porque o próprio nome diz o que eu faço que dá certo, para servir de exemplo para a gente, não é isso? Então vamos lá. Raquel, muito obrigada. Fala um pouquinho de você para a gente começar aqui esse bate-papo gostoso. Boa tarde, minha amiga Shirley, tudo bem? Graças a Deus. Quanto tempo? Estamos aí, Essa firme. pandemia, essa pandemia tem nos atrapalhado de muitas coisas, inclusive das aglomerações. Verdade. Oi. Prazer, Shirley. Primeiro, agradeço o convite, né? É um prazer enorme estar participando aí. É a segunda vez que eu tenho o prazer de estar participando desse evento, que para mim é um evento muito, além de contribuir muito, é um evento que ele traz uma troca de experiências, né? Entre as pessoas que participam, entre as pessoas que conseguem, né, realmente absorver esse conteúdo bacanérrimo. Parabéns novamente, né, por Obrigada, estar Raquel. promovendo aí mais uma edição do evento. Obrigada. Shirley, bom, então deixa eu me apresentar, né? Eu acho que Isso. alguns já me conhecem, outros não. Meu nome é Raquel Atem, minha formação é como enfermeira, sou uma enfermeira de BH, tenho especialização em nefrologia, e já trabalho há 11 anos, mais ou menos, na área de avaliação com a DNVGL, né, que é uma certificadora grande aí de origem norueguesa, que já tem vários ramos de atuação, entre eles da saúde. Então, já tem 11 anos, eu faço as normas RN 277, né, agora 452, Isso. a 440, que também é para operadora de saúde, a Dias Nairo, que é uma norma internacional, a ONA, e trabalho na parte de treinamentos também. E tenho o enorme prazer de ser coordenadora do CSC de qualidade da Central dos Hospitais, que representa todos os hospitais de Minas, né? E a sua sede é em Belo Horizonte. Então, e aí também tenho, que como eu gosto de dar aula, de falar, que vocês vão ver, né? É. Eu também tenho me infiltrado aí em algumas áreas acadêmicas, então eu tenho dado algumas aulas no MBA da Unimed, algumas aulas também no Hospital São Francisco, na Santa Casa e na PUC. Então eu tenho, né, e além disso, agora também faço parte do comitê de qualidade do Corém e do comitê de avaliadores da ONA também. Né? Então, eu tenho, além de ter 3 filhos, um marido, uma calopsita e um peixinho. E moro com minha mãe. Além disso, trabalhando home office. É. Eu ia te falar que a melhor parte que você tinha que falar é que você, tão novinha desse jeito e tão bonita, já é mãe de 3 filhos, gente. Vocês acreditam? 3 Novinha é filhos. Shirley, tá, gente? Novinha por conta de Shirley, mas tá bom, a gente vai aceitar esse novinha para não entrar em conflito. Muito novinha, tá de parabéns. Pessoal, isso é um apanhado do que ela deu para a gente ver que nós estamos conversando com uma pessoa que é realmente referência e ela tem experiência no mercado. Raquel, vamos conversar um pouquinho sobre a questão de segurança do paciente, né? Nós tivemos aí a questão da pandemia, a gente está agora trabalhando com muitas mudanças, mudanças nos hospitais, em clínicas, em UPAs, mudanças de rotina, mudanças de mindset da cabeça do pessoal da assistência, administrativo também, mas a assistência a gente sabe que é um pessoal que pega o chifre do touro, né? Então, sobre a questão da segurança do paciente, a gente estava vindo nessa vibe, nessa onda do paciente no centro do cuidado, de várias ações viradas para o paciente, da questão do compliance, da questão do disclosure, dessa atenção, desse cuidado com o paciente. Uma vez vindo essa avalanche aí, né, de pandemia e corona, etc.,
qual é a correlação que a gente pode fazer com efetivamente a segurança do paciente ali beira-leito? Nossa, Cirlei, é um assunto muito complexo, né? Bom, primeiro que o Brasil, né, ele demorou um pouquinho para cair a ficha em relação à segurança do paciente, Verdade. como hoje, né, está no contexto. Então, assim, nós estamos ainda um pouco atrasados, né? E mesmo vindo, né, a RDC 36 de 2013, né, o que eu enxergo aí até como um atraso? Essa RDC 36, que é a oficialmente segurança, nós temos várias outras legislações, normas que vão tratar de segurança do paciente, mas quando a gente fala da oficial, todo mundo vem na cabeça a RDC 36, né? E Isso. aí, a RDC 36, 2013, ela veio para falar assim, pessoal, acordem para a segurança do paciente, né? Os hospitais que deveriam ser ambientes seguros, não são seguros. Onde o paciente vai procurar cura, muitas vezes ele não encontra a cura. E não é só esse o problema, não é só não encontrar a cura, né? É encontrar coisas que ele não queria encontrar, Não né? estava no script, né? Exatamente, Shirley, exatamente. E aí, quando essa RDC 36 veio, né, como uma cutucada aí nas instituições de saúde, qual que foi a grande jogada, né, o grande incentivo do Ministério da Saúde? Lançar alguns protocolos que, diante de referências nacionais, internacionais, diante de notificações de evento em mídia, foram levantados alguns protocolos de extrema relevância, levando isso em consideração. E foram 6 protocolos, né, que cirurgia segura, administração segura de medicamentos, higienização da mão, queda, lesão por pressão, identificação do paciente, e aquele que a gente ainda não caminhou muito, que é o comunicação efetiva. Como um insight de falar assim, pessoal, acordem. E aí, esses protocolos, dentro disso o Ministério lançou, né, vários materiais, manuais, protocolos, para ter diretrizes para a instituição. E elas começaram a trabalhar nisso. E aí, hoje, infelizmente, Shirley, o que a gente encontra nas instituições? São os mesmos 6 protocolos aplicados desde 2013. Exatamente. Eles estão no Ministério da Saúde e eles são obrigatórios. Pessoal, acordem, acordem. Né? Isso aí foi para dar um cutucão. Vocês, enquanto segurança do paciente, enquanto núcleo de segurança, vocês têm que pensar o que na realidade de vocês tem comprometido a segurança do paciente. E sair desses 6 protocolos e ampliar a visão. E agora, Shirley, né, no novo normal, né, nós temos uma série de coisas que estão vindo à tona que nem RDC abordava e que as instituições estão enxergando isso apenas como um plano de contingência, né? Exato. Sendo que isso, na verdade, sempre foi um problema nas instituições. Então, por exemplo, a RDC 36, ela fala que o escopo de abrangência dela, por exemplo, né, são instituições hospitalares, excluindo-se desse escopo home care, serviço de atenção domiciliar, serviço de remoção, Excluindo? excluindo. Eita, Lelê! Eita, Lelê! E aí a gente vai discutir isso agora nesse contexto, né? Os serviços de consultório, né? E um serviço importantíssimo, que é o laboratório agora. E aí, nesse contexto atual, o que a gente pode trazer para a segurança do paciente? Laboratórios não tem que se preocupar com a segurança do paciente, né? Nessa questão toda agora da pandemia, do isolamento, da comunicação de resultados, Shirley, que está falha ainda, né? Nesses resultados que ninguém está confiando, né? Faz um, não dá nada, faz outro, não faz nada. Que loucura é essa?
Então, será que agora a gente não tem que repensar que a segurança do paciente, ela não tem só que se ater a serviços complexos? Eu tenho que aplicar segurança do paciente onde o meu paciente entra, né? Exato, exato. Né? E aí, eu isso que e aí durante muitos anos, Shirley, enquanto consultora, enquanto auditora, eu sempre escutei dessas instituições que estavam fora do escopo a seguinte frase: mas a RDC 36 não me obriga a ter um núcleo de segurança. Raquel, o que a Então, gente faz diante disso? Porque existem as legislações, existem os protocolos, como que efetivamente, porque uma coisa é você estar lá dentro, estar trabalhando, estar na assistência. A outra coisa é a gente estar ali auditando nos processos, revendo normas, numa área mais de educação continuada. E aí eu quero ouvir a sua opinião no sentido assim, o que é que efetivamente nós podemos fazer para sair desse protocolo, porque isso pode, isso não pode, porque pelo que você está conversando aqui com a gente, se depender de só legislação, nós estamos fritos, né? Então, a gente não pode contar só com isso. O que você sugere, assim, efetivamente, para ajudar essas pessoas que estão do outro lado e que precisam dessa luz aí no fim do túnel? e aí, Shirley, isso vem muito casando, né, com o tema que você trouxe para a gente discutir, né? Essa pandemia, ela veio nos alertar, nos cutucar exatamente para isso, né? Então, o que acontece? Todas essas instituições entenderam que eu não tenho que basear só em legislação, só o que me pede, né? Eu tenho que me atentar para aquilo que vai me causar um grande problema, para aquilo que vai causar um dano assistencial, para aquilo. E aí, o que esse cenário nos traz hoje? Primeiro, Shirley, depois dessa pandemia, os pacientes nunca mais serão os mesmos. Nunca mais. Perfeito. Para você ter um, o que acontece? Os pacientes, claro que isso já é uma cultura que vem mudando, né? Desde o que a gente falava, assim, o cuidado centrado no médico, a gente já vem trabalhando com o cuidado centrado no paciente, com registro de informações, com compartilhamento de decisões relacionadas ao tratamento. Mas agora, o que acontece? Com esse novo cenário, ele fez com que os pacientes despertassem até para a menina da higienização, né? Eles não olham agora só para o médico, não. Eles olham se a enfermeira está lavando a mão, se a enfermeira está de máscara, se a menina da higienização foi lá e passou o álcool onde que tinha que passar, se a menina da recepção, na hora que atendeu um e atendeu o outro, fez higienização. Então, muda todo o contexto do cenário, da segurança do paciente. E aí, o paciente agora, ele tem se sentido cada vez mais empoderado em relação a informações. E a pandemia já era um hábito, né, depois desse mundo globalizado, mas que essa pandemia só fez com que isso ficasse mais robusto e visível. Os pacientes, além deles terem conhecimento dos cuidados que eu tenho que ter na saúde, porque eles estão com uma preocupação muito maior, eles têm buscado muito mais informações na internet, né? E aí, com isso, eles estão, inclusive, verificando coisas que nunca verificavam antes. Eu sempre falei isso nos meus treinamentos, falava assim, pessoal, vai chegar um dia que os pacientes, que os beneficiários de plano de saúde, antes de adquirir, eles não vão olhar só a proximidade ou se o médico indicou ou o valor. Eles vão entrar e vão falar assim, deixa eu ver o índice de mortalidade desse hospital, deixa eu ver. E eles estão fazendo isso. Deixa eu ver quantos casos tem de corona, de Covid nesse hospital. Isso não é Deixa eu ver futuro, quantos. né? Isso é agora. É agora, não é o futuro. É isso, é isso. Então, trabalhar segurança do paciente só com protocolos e legislação acabou. Quem ficar só nisso, os pacientes vão falar, ó, Tchau. não.
E Exatamente. de outra forma, se a gente for fazer o outro lado, eu já fui gerente de uma UPA e a gente ainda tem muitas amigas que são gerentes de UPA. Ela falou que a pandemia também, a Raquel e os nossos amigos, estão, de certa forma, educando os nossos pacientes, porque eles não vão mais para uma UPA Porte 3 porque estão com dor de cabeça, né? Exa A Doninha que fez a broinha de fubá já não está indo mais na UPA para simplesmente ir lá e conversar aquele processo terapêutico com o médico, sendo que tem gente exatamente. infartando ali fora, né? Ô Cirlei, e hoje de manhã eu estava, quando você me fez o convite para a gente fazer essa palestra, eu estava conversando com meu marido sobre vários contextos, a gente discute muito sobre essas questões né, de segurança, do novo atual, de tudo, né? E aí, o que ele me falou? Ele falou assim, bem, você acha que deixou de existir os outros vírus? O sarampo tá aí, a catapora tá aí, tá tudo aí. Por que que diminuiu? Primeiro, claro que o fluxo hospitalar diminuiu, mas porque as pessoas começaram a ter cuidado, coisa que elas nunca tiveram, né? É, Então, ele deve estar do mesmo jeito. Só que agora, como a gente está? Usa máscara, lava a mão, passa o álcool, não toca na cama. Então, o cuidado do paciente, até no próprio tratamento, Shirley, até na própria reivindicação, vai mudar, né? é. É, o cuidado, a segurança do paciente, ela nunca mais será a mesma. Ela vai ser mais complexa, mas estou para te falar que ela vai ser bem mais robusta. Bem mais robusta. Não, não tenha sombra de dúvida. Não tenha sombra de dúvida. Que é o novo normal, né? Raquel, você consegue falar para a gente, e aí você pode ficar bem tranquila se você quiser citar nome ou não, né? Por causa de questões de compliance, autorização da instituição, mas vamos assim, fazer jus ao nome do evento, né? O que eu faço que dá certo. Você fez algum processo enquanto enfermeira, auditora, professora? Você viu em alguma instituição ou você fez algum processo que você pode citar para a gente, que é um bom exemplo? Por exemplo, olha, eu fui em tal lugar, Chile, auditei tal lugar, e foi muito interessante porque eles fizeram isso, 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 que estão um passo à frente desse novo normal, eles já estão se adaptando aonde o que você falou, Raquel, que os pacientes não são os mesmos, as instituições não serão as mesmas. Existe algum lugar que já está com um passinho à frente que você quer compartilhar com a gente? É. Na verdade, Cirlei, assim, como consultora, né, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns clientes em relação a vários processos, e aí, como o nosso assunto é segurança do paciente, tiveram algumas coisas que e aí, assim, eu não vou citar o nome do cliente por Claro, uma questão de claro, confidencialidade mesmo, mas claro. eu quero citar um exemplo que foi muito legal e que eu acho que as instituições têm deixado passar. E assim, não vai tratar a segurança do paciente, que é esse meu foco aqui com você, mas vocês vão ver que vão permear diversos processos dentro de uma instituição de saúde, que é, por exemplo, o Shirley, a questão de um olhar de gestão de risco, porque a gente está vivendo. E Como aí, por que eu assim? estou falando? Eu vou te explicar. O que acontece, Shirley? Quando essa pandemia começou, né, no mundo inteiro, e aí eu vou colocar no cenário Brasil, qual foi a primeira preocupação? Né? A primeira preocupação, e a gente vai falar da área da saúde, EPI, falta de EPI. Né? Equipamento de proteção Então, individual. o que acontece? Toda instituição mobilizada na, é, na compra, na consecução desses equipamentos, né? Então, acionaram sindicato, acionaram central dos hospitais, que ajudou muitos hospitais, acionou uma galera, né? É. E aí moveu fundos e fundos, comparando preço, para conseguir os EPIs. Só que as pessoas têm que entender o seguinte, ok, nós temos que tratar o emergencial, o paciente não está seguro, o meu colaborador não está seguro, eu preciso resolver esse problema, que é um problema emergente. Agora eu não tenho equipamento para trabalhar. Mas eu falei isso com vários clientes. Pessoal, cuidado.
estabeleçam 2 frentes de trabalho. Uma para apagar o fogo, a outra para trabalhar falando assim, o que eu fiz de errado que eu tive que apagar o fogo? Tá. Que é a minha gestão de risco. Entendi. E aí, Shirley, alguns clientes tiveram muita dificuldade de aceitar esse posicionamento, porque acharam assim, ela tá louca, ela tá louca. Meu Desespero. Deus do céu, eu tô, eu tô com um monte de pacientes aí na porta, eu tô com o Corém aqui me notificando que eu tô sem EPI, essa menina tá me falando para fazer gestão de crise, gerenciamento de risco. E eu vou te falar, aqueles que aceitaram, montaram comitês de crise, hoje, sabe o que aconteceu? O quê? Eles não estão com falta de anestésicos. Olha, gente, pega essa dica poderosa, gente. Entendeu, Fala Shirley? mais, Raquel. É isso, Shirley. Por quê? Porque eu me preocupei, né? Eu ataquei minha frente, eu tinha que ter uma linha de frente lá para preocupar com o que estava acontecendo agora, mas eu tirei uma pessoa da linha de frente e falei assim, você não tem que preocupar com... Se alguém te ligar e falou que não saiu um exame laboratorial, você não vai preocupar. Eu quero que você preocupe com o seguinte, você vai para uma sala, vai avaliar o que você poderia ter em relação à segurança do paciente. O EPI nós estamos resolvendo, mas o que não aconteceu ainda e poderia acontecer? Né? Nossa, E que aí, demais. uma das coisas. E aí eles pensaram: olha, o respirador já está faltando. Mas o que eu preciso do respirador? E eu vou te falar outras coisas que aqui o pessoal nem sabe. Olha, pode faltar a cal, né? O cal lá para o respirador. Né? Todo mundo está preocupado só com o Ah, respirador. Pode faltar verdade. tubo, pode faltar anestésico, Puxa vida, né? Raquel. Ninguém está pensando nisso. Shirley, esse pode faltar oxigênio. Nossa Senhora. Esses hospitais estão preparados, porque a maioria deles, na época que não estava nem faltando, estabeleceram contratos com fornecedores, que no caso de desabastecimento, a multa seria gigantesca. E aí, talvez aqueles que estão desabastecidos, em virtude daqueles que pensaram no risco, estão abastecidos, né? Nossa, que planejamento, hein, Raquel? É, é isso aí, Shirley. Então, Gestão de assim, risco, né? Comitê de crise, como exatamente. é que chama? É o comitê de crise que muitas instituições, não só de saúde, operadoras de saúde também, que estão sendo muito afetadas, têm montado. E eles não deixam, hora nenhuma, que a gente tem que conseguir separar isso muito bem, esses comitês não podem, hora nenhuma, nem estar envolvidos, nem participar dos problemas de linha de frente, porque senão eles perdem o Ah, foco. entendi, Tá? entendi. São, Então, são assim, estrategistas, né? exatamente, Ciro, Entendi, exatamente. Né? entendi. Por exemplo, eu já tive operar, aí eu estou falando em hospital, mas eu tenho clientes que são operadoras que nessa crise eles tinham uma grande, desculpa que tocou o telefone aqui, eles Sem tinham problema não. uma Tinha um grande grande carteira, deixa eu aqui, porque que saiu o áudio aqui, eu tenho... Tá escutando, Sirloca? normal, manda brasa. Coisa do novo normal. Vamos lá. Então, o que acontece, Shirley? Essas operadoras tinham uma carteira muito grande de beneficiários ligados a indústrias, que eram planos coletivos. E Hum, aí, eles já estão dentro do comitê de crise, trabalhando com estas indústrias, porque estão com medo dela fechar, tanto a questão de negociações de tabela, né? Quanto estão convidando essas indústrias para participarem dos comitês de crise dele, para eles saberem o que está acontecendo na indústria, né? Então, assim, não é eu ir lá para saber a indústria vai fechar, não vai fechar. Não, vem aqui para dentro e me conta como é que está o seu negócio, porque eu tenho que preparar para o meu, né? que Isso é parceria, comitê de hein? crise, né, Silvia? Então, a gente sai um pouquinho do foco do apagar incêndio, eu não deixo de tratar, mas eu não posso deixar de trabalhar preventivamente com gestão de risco
pensando na segurança do paciente. Tá? Nossa, Então, que demais. esse aí é o que eu fiz que deu certo. Porque os clientes que fizeram isso e abraçaram a minha ideia, me agradeceram muito. Aqueles que não fizeram, né, hoje estão chorando e se lamentando aí e falaram, Raquel, você é louca, mas eu devia ter te escutado. Por que eu não te ouvi, né? Por que eu não te ouvi? Devia, mas agora Gente, foi. olha que demais, muito bom. Olha só, olha que pena, gente, o papo é super objetivo, é curto, é dar o recado e a gente já está finalizando, mas antes da gente fechar e ir para o agradecimento, Raquel, tem mais de 500 pessoas do Brasil inteiro, Minas, São Paulo, Rio, tem muita gente. E a gente está começando as entrevistas e já tem um bom bocado aí inscrito, né? Eu queria que você desse um recado aí do coração para as suas colegas enfermeiras que estão nos hospitais, que estão assustadas, que estão preocupadas, as que são mais firmes, em relação à segurança do paciente. Pensa que você é a mentora dessas enfermeiras que estão te ouvindo. Dá uma palavra para elas, o que você aconselha aí de coração? Bom, ô Cirlei, e aí eu não consigo sair da minha veia de auditora, né? Tem 11 anos que eu trabalho nesse ramo, eu amo de paixão, e aí eu não consigo sair dessa minha veinha, né? Claro. E aí, o que eu falo, Cirlei, né? E eu vou bater de frente, porque ainda eu conheço várias pessoas que só estão cegamente trabalhando no combate, e entendo que realmente é uma questão de sobrevivência, mas não deixem de pegar tudo o que vocês estão fazendo em relação à segurança do paciente e aquilo que deu errado e aquilo que deu certo, eu registrar, eu evidenciar, e depois que eu conseguir fazer essa análise, esse registro, analise. Raquel, você é louca, nesse momento eu não vou analisar? Vocês que são loucos de não analisar. Vocês que são loucos de deixarem uma oportunidade que vocês estão vivendo unicamente na vida de vocês, né? Porque nem os meus tataravôs viveram isso, acho que nem na peste negra, na peste bubônica, nem em lugar nenhum. Então, Nunca. vocês que são loucos de estarem deixando uma oportunidade de passar de tantas lições aprendidas, não registrando, para que depois que isso tudo passar, vocês terem um material tão robusto de tudo que vocês fizeram, que deu errado, e nunca mais eu vou fazer isso na minha vida, e eu vou registrar para que ninguém faça. E também estão deixando de aquilo que está dando certo, vocês registrarem para vocês padronizarem, para vocês verificarem assim, que coisa maravilhosa, onde eu posso aplicar isso em qualquer outro processo na minha instituição. Então, eu vou bater na tecla, registrem, evidenciem, anotem, depois que isso tudo passar com calma, veja o que daquilo eu consigo realmente filtrar e colocar no meu dia a dia. Porque o que eu vejo, Shirley, é as instituições correndo de forma descoordenada. Entendo que numa situação de emergência a gente fica louco mesmo, mas tem instituições perdendo oportunidades brilhantes de melhorias, porque não tem tempo, não querem e não acham que é prioridade ou necessário a questão de trabalhar as evidências de tudo que está acontecendo nesse momento. Então, se liguem nisso aí, galera, tá? Minha dica. Ou seja, planejem, né? Façam planejamento, façam gestão de risco e aproveitem, porque do caos nasce a oportunidade, nasce a luz, né? Resumindo, como diziam os nossos avós, faz do limão uma limonada e sem desespero. Pessoal, Isso aí. muito obrigada pela presença de vocês, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Raquel nos deu. Eu acho que não precisa nem do evento, gente. Não precisa dos entrevistados, não, porque isso aqui foi uma coisa mega, né? Foi uma baita dica de amor para vocês. Peguem essa oportunidade, pensem nisso que ela está falando. Então, não vão ficar aí igual barata tonta, um batendo no outro para resolver. Então, tem que ter o planejamento, tem que ter, inclusive, um sangue frio para virar e falar assim: peraí, no meio do caos aqui, o que eu posso tirar de oportunidade? E eu acredito que essa foi
a grande contribuição da Raquel aqui com a gente. Raquel, muito obrigada pelo convite. Pode se despedir aí do pessoal. Shirley, eu que agradeço. Pessoal, muito obrigada. Espero, né, que desperte em vocês a sementinha aí de trabalhar com o comitê de crise, gestão de riscos, voltado para a segurança do paciente. Evidencie, anotem. Nada disso, uma coisa não impede a outra, tá? E estou à disposição aí para qualquer outra discussão, qualquer outra contribuição. O prazer foi meu estar aqui com vocês. Espero que tenha contribuído de alguma forma, tá bom? Contribuiu Beijo demais. no coração. Raquel, muito obrigada e até a próxima, viu? Fantástica Obrigada, a sua Shirley. Eu que participação. agradeço. Muito obrigada, de coração. Pessoal, Obrigada. até mais e podem clicar nos links aí que tem mais entrevista. Até logo. Até mais.